Eu não estou acompanhando por aqui. Não sei se está tudo bem. Não estou conseguindo acessar por aqui. Mas vamos lá. Enquanto isso, nosso ouvinte, nosso amigo, gente da melhor qualidade, ok? Parece que entrou agora, ok? Estou aqui com o nosso querido Roberto Carequinha, que quer dar uma palavra na nossa programação. Meu irmão, mais uma vez, seja bem-vindo e fique à vontade. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Isaías, o Ives, colega da gente. Eu queria dar só a minha opinião sobre a mudança da gestão da Santa Casa, Isaías. Sem querer mais de ninguém, que eu também fui uma vítima do AVC que eu tive, passei quase um ano para receber uma ressonância. Ainda continuo doente porque o resultado não saiu como esperado. E agora, com essa nova mudança, sou testemunha que a Vera, acho que você conhece, que é a tia do Handboy, Paulo, eu sou casado, fez uma ressonância, aí recebeu o resultado. Uma outra que vizinha fez um parto lá e foi com agilidade, graças a Deus. A gente quer esse atendimento dessa maneira, que é o nosso investimento, sem inserir a imagem de quem quiser que seja. Aí a gente tem que ser correto, cobrar na hora que a gente precisa e elogiar na hora que a gente é atendido, porque doença não se brinca, Isaías. Eu quero aqui também mandar um abraço para a Dorinha, sua irmã, que é colega da Vera, que é gente boa. Vocês são uma família que a gente conhece há muito tempo. Um bom dia aí pro Ives, colega da gente. E quero pedir à prefeitura, o município, que é aqui sob o porto aqui das Pedrinhas, que agilize mais um médico ou dois, porque o atendimento, Isaías, com essas crises de gripe, os idosos aí, tá muito acumulado as pessoas aí, um médico, porque são dois médicos, a doutora Iris, pessoa de primeira qualidade, e o doutor Silvestre. E eu disse que quando eu tivesse a oportunidade de participar do seu programa, fazer esse pedido no nome de todos, não é no nome do Carequinha não, é no nome da população, para atender 7.000 pessoas, cara. É difícil um médico só, todo mundo atropelado, sabe? Aí pedir aí o município que se não puder colocar por muito tempo, mas que agilizar isso aí, porque eu tive lá, eu vi a situação, cara, que o pessoal, não só quem está dentro trabalhando, como a pessoa que vai para lá, aí a gente vê o estresse, cara, a preocupação, sabe? Muita gente, cara, eu quero pedir aí o município, né, o prefeito, aqui a direita, a secretária, os órgãos principais aí, que quanto mais rápido puder colocar, mesmo por uma questão de dias, né, é muito acumulado, isso aí é só você vendo, prazer, cara, e muito obrigado, um abraço pra ti, pra todos que estão ouvindo teu programa, pela essa oportunidade que você dá, a gente se expressar no seu programa, elogiar as coisas boas e criticar aquelas que não estão boas, que às vezes a crítica, Isaías, ela serve até de elogio. Eu, exemplo de vida, pra mim, a minha doença veio, eu vim preencher as coisas melhor, não sou muito de leitura, Isaías, mas assisto o jornal, passar a noite às vezes aqui eu perdo o sono, e muitas coisas a gente vê que vem lá de cima pra cá, cara. Com essa mudança nova, vamos torcer que o nosso dinheiro, o nosso imposto seja mais investido, principalmente na saúde, na educação, em moradia, saneamento básico, naquilo que é a população mais pequena necessita, aí. Muito obrigado, amigo velho. Estou por aqui e quero mandar mais um abraço aí pro doutor Gerardo Cristino, para todos os médicos, para todos os enfermeiros, todos os garis, todas as pessoas, aqueles que é a ponte, aí, é os que levam a pancada, é o que a gente vê, o estresse, as preocupações. E eu quero pedir saúde para eles, que tenham paciência, que atendam as pessoas com mais delicadeza, ofereça um copo d'água, dê um bom dia, cara, porque
muitas vezes eu olho e vejo as dificuldades que a gente passa quando chega no posto de saúde, com atendimento, sabe? A gente vê as dificuldades de muitas pessoas aí. Porque eu sou testemunha, Isaías, que ali na Boa Vizinhança tem quase 4 mil moradores lá. E esse pessoal, Isaías, sabe, tem um porto aqui, que é o Porto das Pedrinhas, sem falar na população do bairro e esses mais assim, mais afastados aí. Para 2 metros, cara, é muito difícil, cara. Mais que Deus dê paciência a eles, que eles aluminem o dia deles, a vida deles, para com que ter um pouco de sentimento e atender as pessoas na maneira que a gente vê, que a gente necessita, sabe? Muito obrigado. Um abraço para quem faz o direito de Sobral, todos os advogados. Você é um deles. Não vou citar o nome de todos, que eu tenho muitos amigos, muitos colegas. E tudo de bom para ti, cara. E que Deus abençoe. Muito bem. Roberto, um abraço para você, meu amigo. Um abraço a todos aí da sua comunidade. Tudo de bom. Deixa eu ver aqui. Nazareno Santana, um abraço para você. Pedrinhas, mande aí um alô para o irmão Oliveira. Pedrinhas, também está na audiência. Elson Oliveira, confirmando a audiência. Um abraço para Amorim, que também é seu ouvinte. Alô, Amorim. Evaldo Madeira, sim, essa boia. Aquele abraço, meu irmão, acompanhando a gente. Eliette Souza, bom dia a você. José Sávio, um abraço para você. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá assim, viu? Deixa eu ver aqui, só responder aqui. Bem rapidinho. Pode me deixar aqui. Já nós vamos falar com o pessoal da Ibaite. Isaías Nicolau. Já nós vamos falar com o nosso Márcio, diretamente da Ibaite. Maria Mesquita, um abraço para você. Meu amigo Jorge Landi, um abraço a você. Tudo de bom. Que Deus lhe abençoe também. Ok. Pronto, beleza. Aqui resolvido. Vamos dar seguimento aqui. Pronto. Nós vamos direto para as dependências do Shopping Sobral. Nós vamos para a sua loja Ibaite e falar das novidades que acontecem por lá. Márcio, seja bem-vindo, meu irmão. É com você. Bom dia, boa tarde. Bom dia, Isaías. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupinambá FM. É isso aí, meu amigo. Olha só, temos super ofertas aqui na Ibaite, no Sobral Shopping. Olha só, Isaías, tem TV de 32 por uma parcelinha bem pequena. Lembrando que aqui é uma TV convencional, tá bom? Ela não é smart. Tem 2 entradas HDMI, 2 USB, ela é bivolt, tranquila aí, 32 polegadas. Porém, você pode transformar essa TV em smart, tá bom? Você tendo o Fire Stick, tendo o Chromecast, ela fica uma Smart TV tranquila aí na sua casa. Para você que está precisando de uma TV de 32 polegadas com parcelinhas aí, ó, perfeita. Isaías, tá de quanto e quanto é o parcelamento, hein? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha o preço dessa TV da Multilaser aí na Ibaite. Apenas é de 32 polegadas. Anote aí. R$1.078,80. Olha o parcelamento, olha aí. Não é de 8 nem de 10, é de 12 para você pagar em 12 parcelas de R$ 89,90 sem juros. Eu vou repetir. Preço R$ 1.078,80. Para você parcelar de 12, uma dúzia, valor da parcela, R$ 89,90 no cartão sem juros. Confirma, Márcio? Conferido, carimbado e assinado, Isaías, em 12 vezes. Olha só, parcelinha aí que cabe no seu bolso, em até 12 de R$ 89,90. Mas, olha só, esse valor aí de R$ 89,90 eu não posso pagar, eu queria pagar em mais vezes. Você pode sim. Temos o parcelamento aqui na Ibaite até 18 vezes. É isso mesmo, 18
8 vezes fixas no cartão do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco e Santander. Quer mais informações sobre esse parcelamento? Liga para nós, DDD 88-9332-2324, é o nosso WhatsApp, tá bom? Então, pessoal, para você que está precisando de TV 32, essa é a oportunidade de compra. Olha aí, Isaías, tem mais ofertas para você, tá bom? Vamos lá. Tem também para nossos ouvintes também. Tem também TV de 32 de... Ah, não, é a Paribox, caixa de som, Paribox, JBL, Paribox tem uma super promoção aqui para você. Olha só, ilumine sua festa com um incrível show de luzes. Escolha entre as diversas combinações de luzes LED ou deixe as cores dançarem no ritmo da música para incluir um efeito audiovisual de última geração à sua festa. Isaías, essa caixa de som, ela é top, ela é de primeira. Isaías, tá de quanto aí? E o melhor, o parcelamento, né? Olha aí, ela é top, ela é de primeira, como disse o nosso Márcio. Presta atenção, preço, apenas R$ 1.979,90. Apenas R$ 1.979,90. Para você parcelar em 10 no cartão, sem juros, 10 vezes de R$ 197,99. Confere, Márcio. Conferido, carimbado e assinado. É isso mesmo aí, 10 vezes de R$ 197,99. Mas para você que quer parcelar em mais vezes, temos aqui também o super crediário, tá bom? Qualquer dúvida sobre crediário, boleto flex, liga para nós, DDD 88-9332-2324. Temos também o Instagram da loja, @ibikesobral. Nossa, olha só, Isaías, temos muitas ofertas lá no Instagram, ofertas diárias, estamos sempre postando as ofertas. Então, para você que está precisando de TV, computador, notebook, caixa de som, mouse, teclado, ventilador, é aqui na iBike, tá bom? Super ofertas, super promoções, super produtos. Olha só, meu amigo, temos super ofertas aqui na loja. Temos também a TV de 65 polegadas, Bluetooth. Tem também, olha só, Isaías, essa TV, experiência cristalina em 4K. Aprimora sua experiência de visualização, desfrute de cores vivas e detalhes de tirar o fôlego em 4K real. A combinação perfeita para seu ambiente. Agora vem com um design mais fino e uma moldura minimalista que completa o interior da sua casa. Isaías, essa TV de 65 polegadas tá por quanto, hein? Olha o preço aí, pessoal. Atenta para o preço, é de 65 polegadas da LG, 4K. Olha o preço como tá legal. Apenas R$ 3.799. Olha o preço dessa TV da LG de 65 polegadas, 65. Olha o preço, apenas R$ 3.799. Para você parcelar no cartão de crédito, sem juros, em 10 vezes. Atenção para o valor da parcela. R$ 379,90. Eu falei TV Smart 65 polegadas da LG. Confere, Márcio. Conferido, carimbado e assinado. Isaías, olha só, 10 de R$ 379,90 do cartão de crédito. Pessoal, vem para a iBike. Nós temos aqui também, olha só, você compra essa TV, nós temos também a instalação da TV, a gente coloca na parede da sua casa. Se você tiver aí um local para colocar a sua TV, não vai colocar imóvel, quer colocar na parede, nós temos esse serviço sim. É o nosso iBike Service. Como eu sempre falo, né, Isaías? É a nossa assistência técnica de domingo a domingo. iBike Service, nossa assistência técnica de domingo a domingo. Que você precisar fazer instalação, upgrade, colocar Office, Windows, fazer também a instalação do antivírus, nós temos esse serviço aqui na loja. Isaías, eu vou quebrar só um pouquinho, porque aqui eu tenho um notebook numa super promoção, é Golden Tech. Você sabe, né, que o produto Golden Tech tem garantia na loja. Olha só, Isaías, apenas
esse notebook do Golden Tech, Dual Core, com 4 GB de memória, 64 de SSD, ainda mais acompanha o mouse, o suporte e o GT Follow, que é um fone de ouvido, por apenas 12 parcelinhas de R$ 139,90. Olha só, Isaías, que maravilha. O computador, para você que está precisando trabalhar, perfeito esse notebook. Isaías, tem também o Soundbar. Você faz o som de cinema na sua casa. Soundbar, apenas R$ 599, 180 watts, Bluetooth, perfeito para a sua casa. Junta o pessoal em casa, pega a pipoca, o refrigerante e vai assistir um filme com o Soundbar da Golden Tech. Apenas 12 vezes. Olha só, Isaías. Olha só, meus queridos ouvintes. 12 de R$ 49,99. E o melhor, Golden Tech tem garantia na loja. Isaías, beleza. Solta aí agora o telefone que eu quero fazer uma pergunta para os nossos clientes. Eu quero dar uma garrafa térmica da Golden Tech para os nossos ouvintes. Eu vou fazer aquela perguntinha que eu sempre falo, tá bom? Certo. Então vamos lá. Olha, tá valendo uma garrafa térmica da Ibite. Qual é a marca dessa garrafa? Golden Tech, 500 ml, tá bom? Quantos? 500 ml. 500... Meio litro. Meio litro, 500 ml. Sim. Ok. Qual é o preço, em média, qual é o preço? Essa garrafa, ela custa R$ 129,90 aqui na loja, tá bom? Certo. Olha só, ela suporta 24 horas de água gelada e 12 horas de água quente. E dá também para você fazer a personalização dela, tá bom? Certo. Bora Telefone lá. da rádio. Telefone da rádio. 3614-8282. Telefone da rádio para você ligar agora. E responde uma pergunta leve e breve do nosso Márcio Rocha. Pois não. Alô, bom dia, boa tarde. Como é seu nome? Mailine. Como? Mailine. Mailine. Carla dos Santos. Peraí. Mailine Carla dos Santos. Mailine, da onde é que você fala? Terrenos Novos. Terrenos Novos. Qual é a sua rua aí, ô Mailine? Rua das Flores. Rua... Ai, caiu. Ó, rapaz, caiu. Vamos ver se ela retoma a ligação, porque senão outra pessoa liga imediatamente. Entendeu? Tava tão bem aqui. Ivo, vamos ver aí se ela retoma essa ligação, ou se não, a gente lamenta por ter caído a ligação e... Ah, tudo bem? Ah, caiu fora do Márcio. Oi, Mailine. Oi, Mailine. Caiu dois agora. Tinha caído a do Márcio e agora caiu as duas ligações. Que droga, hein? E como é que a gente recompõe? Vamos aguardar? Caiu a ligação do Márcio e caiu a ligação da Mailine. Aguardar, né? Mailine. Oi. Oi, Mailine. A Mailine já está de volta, deu certo. E agora, Márcio, você, vamos ver se dá certo. Você de volta. Agora é complicado porque fica muita gente querendo ligar ao mesmo tempo. E aí, como é que a gente procede? Olha a situação, né, rapaz? Eita, parece que é um probleminha, né? Pelo jeito, já é um probleminha com a nossa emissora, a gente pede perdão. Vamos ver aí se o nosso Ivo dá um toque de sutileza para a gente chegar a uma solução. A Mailine está com a gente? Caiu de novo, né? Caiu de novo. Não é que eu tô desligando, não. Opa, ô Mailine. Oi. Oi, segure aí. Ô Ivo, se for o caso, a gente faz um contato com o Márcio. Oi, tô aqui. Oi, Márcio, pronto, que beleza. Pronto, Vamos lá? restabelecemos o contato da Mailine e do Márcio. Olha que coisa boa. Ô Márcio, você Oi. fala com a Mailine, nosso ouvinte, ela Oi, reside Mailine. em Sobral, nos Terrenos Novos. Pois não, pode falar. Da Rua das Flores. Rua das Essa Flores. rua aí eu já ouvi falar. Olha só, a pergunta que eu sempre faço para os nossos ouvintes. Quem sempre está ligado no Isaías e aqui nas ofertas da Ibite vai saber responder essa aí, ó, sem dúvida, tá bom? Vamos Tá. lá, Maline? Vamos. Bora lá. Olha só,
qual a loja aqui no Sobral Shopping que tem assistência técnica de domingo a domingo? Ibite. Olha só, ganhou uma linda garrafa de 500 ml da Golden Tech. Olha, uma garrafa rosa, linda, viu? Olha então, aí, ó, você pode estar passando aqui na loja para vir buscar até às 18 horas, tá bom? Traga um documento, tá bom? Tá bom. Tá, Maline, qual é a sua idade? Vou fazer 13. Ela é de menor idade, leva um documento do pai, da mãe, vai acompanhado, né, Márcio? Isso, melhor. Certo. Melhor acompanhada, né? É sim. Pronto, ela leva uma garrafa térmica da Golden Tech, o valor dessa garrafa, se você vai comprar R$ 129,90, ela conserva água gelada por 24 horas, água quente por 12 horas, é uma beleza. E a Mailine leva respondendo uma pergunta da nossa Ibite, do nosso Márcio Rocha. Ok, ô Márcio, qual é a hora que esse pessoal pode procurar você até aí? Às 18 horas. Até às 18 horas eu estou aqui, tá bom? Certo. Olha só, Isaías, nosso telefone DDD 88-9332-2324 e o nosso Instagram, pessoal. Pois não, Márcio. O nosso Instagram, pessoal, @Ibite Sobral. Segue lá, tá bom? Um grande abraço a todos. Beleza. Obrigado. Então, um abraço para você, nosso amigo Márcio. Mailinho, um abraço a você. Você vai na Ibite até às 18 horas, leva um documento, você vai acompanhado, né? Com uma pessoa maior de idade, pai, mãe, por exemplo, tá bom? Mas olha, sem intervalo, nós estamos aqui com o Dr. Paulo Roberto. Nós abrimos o programa com uma matéria muito legal e naquele momento a gente garantia a presença, garantia não, a gente notificava a presença do Dr. Paulo Roberto, ele que é médico nefrologista e, deixa eu dar uma olhada aqui, vem também acompanhado do Dr. Ivon Linhares, que é coordenador administrativo do Serviço de Hemodiálise da Santa Casa de Misericórdia de Tombal. Também de Priscila Alves, coordenadora de enfermagem do Serviço de Hemodiálise da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Pois não sei qual é a ordem de fala, mas deixa eu começar pelo Dr. Paulo Roberto. Dr. Paulo Roberto, um abraço a você, obrigado pela presença, bom dia, boa tarde. Ainda é bom dia, né? São 11h47. Pois não. Eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui presente no seu programa para falar sobre doença renal crônica. Uhum. E a motivação é que hoje é o Dia Mundial do Rim. E doença renal crônica é uma doença comum, ainda pouco conhecida, e o diagnóstico muito simples, que às vezes é adiado, às vezes não é realizado. É um diagnóstico feito por um exame de sangue, né? É com a dosagem da creatinina. E alguns pacientes que têm risco dessa doença renal crônica nunca têm essa creatinina dosada, né? Eu costumo dizer que é tão comum a pessoa se preocupar em saber quanto é meu colesterol, quanto é que é minha glicose, mas a gente não é comum a gente escutar o paciente preocupado. Ei, quanto é a minha creatinina? E através da dosagem da creatinina, a gente sabe como está a função renal das pessoas, né? Não estou falando nem de paciente, pessoas. Porque a doença renal crônica pode estar presente, sem sintomas, a pessoa desconhecer que tem a doença e facilmente diagnosticada por um teste simples, barato, que é a creatinina dosada no sangue. Certo. Doutor, qual seria assim a periodicidade da gente realizar esse exame? 6 meses, 1 ano? Isaías, a sua pergunta é ótima, né? Para cada situação, essa periodicidade muda. Por exemplo, se o paciente tem pressão alta e tem uma creatinina normal, essa periodicidade pode ser 1 vez ao ano. Certo. Agora, a pessoa tem pressão alta e já tem uma alteração da função renal, aí a gente tem que acompanhar com uma frequência maior. Então, de 3 em 3 meses, a gente tem que ver a creatinina para saber como está sendo a evolução. Porque uma característica da doença renal crônica, infelizmente, é a progressão, né? Certo. É uma doença que progride. E quando a doença renal crônica chega no estágio final,
o tratamento ou é o transplante renal ou é o tratamento de hemodiálise. Eita, né, rapaz? É. Chegar nessa situação aí complica, né, doutor? Pois é, mas hoje a oportunidade do seu programa é falar do diagnóstico precoce. Exatamente. É falar do paciente que está no estágio inicial, que precisa de tratamento para não progredir tão rapidamente. Isso. Né? Então, é por isso que a gente está aqui. Né? O Dia Mundial do Rim, né? Não é um dia mundial para falar sobre o tratamento da diálise ou do transplante renal, mas é para falar da importância do diagnóstico precoce, da prevenção da doença renal crônica. Certo. Principalmente do grupo de risco. Aí, se você me permite, né? Quem são as pessoas que têm maior risco de ter a doença renal crônica? A pessoa com pressão alta, né? E a gente está numa rádio, né? Às vezes a gente fala hipertensão, pode ter uma pessoa que não sabe o que é hipertensão, não é? Então, pressão alta, né? Aquele paciente que tem diabetes. Um fator de risco que é pouco conhecido, a pessoa que nasceu prematura, que nasceu com baixo peso. Essa pessoa que nasceu com baixo peso, ao longo da vida, tem um risco maior de desenvolver a doença renal crônica, né? E pacientes também que têm algum tipo de lesão cardíaca, de cardiopatia. Cardiopatia, certo. Doutor, me diga uma coisa, em relação à idade, tem idade, a partir de tal idade, a pessoa passa a pertencer ao grupo de risco? Não. Isso está me facilitando muito, porque eu acho que foi até esquecimento de incluir os idosos, né? Uhum. Então, a partir de 60 anos, mesmo não tendo pressão alta, mesmo não tendo diabetes, só pela idade já é necessário rastrear a função renal através da dosagem da creatinina e de um exame de urina, né? Então, idade é fator de risco, né? Idade. Então, a partir de 60 anos, obrigatória a dosagem da creatinina. Sei. Mas tu sabes que a gente, às vezes, encontra o paciente que tem pressão alta, que tem diabetes e ainda não fez uma dosagem sequer da creatinina, né? Olha aí. E talvez a gente fale em creatinina no seu programa e alguns ouvintes nunca ouviram falar, ei, que exame é esse, né? E a nossa missão é que eles comecem até a pedir. Teve um ano que no Dia Mundial do Rim, a pergunta era assim: você já pediu ao seu médico para solicitar a creatinina, né? Então, às vezes, esse conhecimento faz com que até o próprio paciente questione o médico para que ele solicite a dosagem da creatinina. Muito bem. Show de bola. Doutor, em palavras fáceis, digamos, português rasteiro para todo mundo entender, sim, facilitar a comunicação, né? O que é que a gente pode considerar alteração renal? Alteração renal, vamos lá. Para que a gente tem rim, né? A gente tem 2 rins. E nós temos o metabolismo, né? A gente se alimenta, as células funcionam. Existe um lixo, esse metabolismo produz escórias, toxinas. E são os rins que expulsam do nosso organismo essas toxinas, né? Então, a gente, durante um dia, a gente produz, né, uma quantidade enorme de toxinas que não podem ficar retidas no sangue. E são os rins que eliminam essas toxinas. Então, quando a gente fala em insuficiência renal, é um rim que está eliminando menos essas toxinas. Certo. E essas toxinas, inicialmente acumuladas, não causam sintoma, porém já estão prejudicando os vasos sanguíneos, o cérebro, o coração. Então, o paciente que tem insuficiência renal pode até não saber que tem insuficiência renal, mas ele já tem uma chance de morrer maior do que as pessoas que têm função renal normal. Certo. Eu acho que ficou claro, né, Isaías? A importância dessa tal de creatinina. Ficou né? Claro. Ontem eu participei de uma live da Santa Casa, né, que eu prometi, né, falei com Thaís, a jornalista, Thaís, eu tenho que falar pelo menos 20 vezes a palavra creatinina. Certo. O doutor, doutor Paulo Roberto, o seu colega, doutor Cristiano Araújo, sim, ele está aqui com a gente, aqui na nossa transmissão através da rede social Facebook, e está dizendo o seguinte: sou doutor Cristiano, nefrologista.
Parabéns pela entrevista com o nosso colega expert, Dr. Paulo Roberto. Pergunta: qual o cenário para melhorar as vagas de hemodiálise na nossa região norte? Pergunta muito boa. A pergunta é boa, mas é naquele contexto do atendimento de pacientes que têm a doença renal crônica no estágio avançado, né? Esses pacientes, né? Por que a gente está aqui, né, no Dia Mundial do Rim, falando de doença renal crônica em estágios mais iniciais? É para diminuir o número de pacientes no estágio final. Certo. Por quê? No estágio final, né, esse número crescente é de difícil atendimento, porque precisa de mais vaga, precisa de clínicas de diálise, né? E no momento as clínicas de diálise estão lotadas, né? A Santa Casa tem 2 unidades de diálise, né? Uma intra-hospitalar e a outra extra-hospitalar, né? Essa clínica extra-hospitalar surgiu exatamente para atender essa demanda, né? Mas, enfim, a única resposta possível para o meu querido doutor Cristiano é surgirem mais clínicas de diálise, surgirem mais vagas de diálise. Pronto. Ok. Outra pergunta aqui, doutor. Pergunta deixa eu ver aqui do nosso ouvinte. Deixa eu colocar logo aqui a dona Fátima Vieira. Dona Fátima, você pode falar. Bom dia, boa tarde. Oi, Isaías. Pois não. Doutor Paulo, é a Fátima Vieira, que faz hemodiálise. Como é que vai a senhora? Isaías, esse que está na tua frente, foi mais um filho que eu ganhei. Entendeu? Eu só de ouvir ele falar, eu me emociono. Porque ele tem sido muito bom para mim e para as outras pessoas que fazem hemodiálise. Então, doutor Paulo, você é uma peça muito rara, muito boa. E eu quero lhe dizer que eu aprendi a gostar muito, mas muito, quando eu lhe vejo, a alegria volta no meu coração. Porque eu sei muito bom, respeita a gente, fala com muito carinho com a gente. Doutor Paulo, um abraço bem grande, Isaías. Tá e bom. para você também, para você dar chance pra gente que faz hemodiálise, se apresentar, mostrar o que é a peça rara que nós convive. Doutor Paulo, um abraço bem grande. Eu tô muito emocionado, viu? Tchau. Tá certo. Eu também fico emocionado. Um abraço e um também. beijo na senhora, dona Fátima. E eu que estou bem rasinho para me emocionar. Aí, deixa eu ver aqui. O doutor Cristiano agradece aqui, parabeniza você, o doutor Paulo Roberto. A gente abraça também a você, doutor Cristiano. Obrigado pela audiência. Outra pergunta. Excesso de ácido úrico causa também doença nos rins, doutor? Causa sim, né? O excesso de ácido úrico, né? Esse excesso pode ser depositado no tecido renal e causar uma inflamação crônica, né? E levar a uma cicatriz renal. Olha, aí o risco ainda é maior quando existe associação de excesso de ácido úrico com hipertensão. Nossa, excesso de ácido úrico junto com hipertensão, aí o risco de doença renal é muito maior. Mas só o aumento do ácido úrico é um risco, sim, para doença renal crônica. Então, o ouvinte, né, que fez essa pergunta e que talvez tenha ácido úrico aumentado, primeiro, precisa ver como é que está o funcionamento do rim. E depois precisa tratar esse aumento do ácido úrico, né? Que pode ser através de dieta, às vezes com medicamento. E se ele tiver pressão alta, aí eu acho que a procura deve ser logo por um especialista em rins, né? Que é o nefrologista. Certo. Meu amigo Eudes Alves, Rua da Estação, um abraço para você. Ele pergunta, doutor, para quem é diabético, tem que fazer esse exame trimestralmente, semestralmente, anualmente, como? Certo. Como é o nome do nosso ouvinte? Eudes Alves. Seu Eudes.
Seu Eudes, eu acredito que o senhor esteja falando do diabetes tipo 2, mas aí, Isaías, se me permite, deixa eu falar dos dois tipos de diabetes, né? Existe aquele diabetes tipo 1, que atinge pessoas mais jovens, né? Então, esse tipo de diabetes tipo 1 deve fazer o primeiro exame de função renal depois de 4, 5 anos do diagnóstico do diabetes, ok? Agora, o diabetes mais comum é aquele que atinge a pessoa com idade madura, que é o tipo 2. Esse paciente, ao ser diagnosticado com diabetes, deve imediatamente dosar a tal da creatinina. E aí, a partir do resultado da creatinina, se vê a periodicidade a partir daí, né? Se tiver normal, é de ano em ano, mas se tiver alterada, pode ser de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, aí o acompanhamento pelo especialista é que vai determinar. Certo. Nosso amigo Oliveira Alverne está aqui acompanhando a gente pela rede social, Facebook. Isaías, parabéns pela entrevista. Dr. Paulo Roberto é baita de um médico e um grande ser humano. Eita, dá para aliar profissional com o caráter, não dá, doutor? Como é que é, Isaías? Perdão, eu fico... Ele está aqui parabenizando por ser um ótimo profissional e também um grande ser humano. Eu acho que a gente não pode dissociar as coisas, não, né? Eu acho que não existe essa dicotomia. Para você ser um bom médico, você tem que ser um bom ser humano, né? O exercício da medicina exige caráter, retidão. Então, não pode existir um bom médico com mau caráter. Não existe isso. Certo. Deixa eu ver mais aqui. Me perdi aqui um pouco. Tem mais gente aqui nas nossas redes sociais e eu fiquei meio que perdido. Sim. Agora, Isaías, eu só queria pontuar a presença aqui comigo, né, do Ivon Linhares, né, que está fazendo o trabalho administrativo na unidade de diálise, né? Um trabalho dificílimo, né? E que já gerou, né, melhorias, conquistas para os pacientes lá da unidade de diálise, né? E saber também que temos aqui a Priscila Alves, que é coordenadora da enfermagem da unidade de diálise. O papel da enfermagem no cuidado do renal crônico é muito grande. É muito grande, né? Então, quem está falando aqui é o nefrologista, é o médico, mas o tratamento do paciente com doença renal crônica é multiprofissional. Precisa um médico, o enfermeiro lá na unidade de diálise. Nós temos a psicóloga, nós temos assistente social e nós temos um administrador, né? Certo. Então, pontuar esse trabalho em equipe, ok? Certo. Se eu posso pegar em uma palavrinha, infelizmente o nosso tempo é pequeno, assunto muito importante, foi de última hora, nosso tempo é curto, mas que assunto legal, a gente pode inclusive fazer uma outra agenda com muito mais tempo. Ô, doutor Ivon, queria falar com você, seu bom dia, seu boa tarde, aqui é a nossa programação, pois não? Olá, Isaías, boa tarde, bom dia para todos, né, todos os ouvintes, para você. Bom, estamos aqui nesse momento, né, levantando aqui essa bandeira da importância de precauções, da realização de exames, para que a gente possa identificar essa doença, que é uma doença que, vamos dizer, tem tratamento, tem como a gente poder retardar o avanço dessa doença, né? E estamos aqui trabalhando em equipe junto à direção da Santa Casa atual, sob a intervenção do município de Sobral, para que a gente possa prestar uma assistência de qualidade, de segurança e de conforto para todos os pacientes, tá? Sim. Doutor, vou fazer uma pergunta, você fique muito à vontade, sem causar nenhum constrangimento, por favor. Melhorou com a gestão da Prefeitura de Sobral, esse setor da Santa Casa? Ô Isaías, a gente tem buscado melhorias, tá? A gente tem se dedicado muito, tem trabalhado arduamente aí dia e noite, para que a gente possa sim ter um resultado melhor, tá? Certo. O Cícero, meu amigo Cícero, ô Cícero, um abraço para você, cara, nosso ouvinte de todos os dias. Doutor Paulo, por que é tão difícil uma vaga para fazer hemodiálise? Pergunta do nosso Cícero Júlio da Silva. Pois não? É porque, infelizmente,
a cada ano há um aumento previsível de casos de doentes renais crônicos precisando de diálise, né? Isso porque as principais etiologias, né, da doença renal crônica, quais são? A hipertensão, o diabetes e a obesidade. E cada vez mais a hipertensão, o diabetes e a obesidade são encontrados na população geral. Então, a gente já sabe que existe um aumento de 10% ao ano de pacientes precisando de uma vaga de diálise. E essas vagas não crescem na mesma proporção. Então, a gente precisa de mais vagas de diálise. Certo. Deixa eu ver aqui. Bom, uma curiosidade minha aqui. E essa camisa laranja, na cor laranja, por favor? Ah, sim. Parece nós somos um time aqui hoje, né? Porque também em Isaías também tem a nossa enfermeira aqui, pois a Priscila. Vamos falar com ela. Tá ok. Priscila. Olha, essa camisa aqui, né, foi a camisa escolhida pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, né? Então hoje o Dia Mundial do Rim está sendo comemorado, não diria nem comemorado, né? Eu acho que é uma missão que nós temos no dia de hoje, né? De falar da doença renal crônica, de alertar da importância do diagnóstico dessa doença. Então é uma camisa, né, com o lema Saúde dos Rins, exame de creatinina para todos. Olha, eu ainda não falei 10 vezes a palavra creatinina, mas estou perto. Então, exame de creatinina para todos, né? Diagnóstico precoce para todos da doença renal crônica. Então, é uma camisa da campanha, né, desse ano da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Beleza, muito bom. Priscila, com você agora, vamos ouvir a sua palavra e pedir o pessoal da próxima entrevista que segura aí um pouquinho, esse papo tá tão legal, tá bom? Segura só um pouquinho aí, tá bom, pessoal, da nossa próxima entrevista. Ô, Priscila, seja bem-vinda à nossa programação. Bom dia, boa tarde. Bom dia, eu nem almocei ainda, Isaías, então ainda é bom dia. Bom dia. Pois não, Priscila? Prazer, estou há 3 meses, 4 meses contribuindo com o trabalho da Santa Casa, né? Sob a intervenção da Prefeitura Municipal de Sobral. Temos tentado trabalhar em equipe para melhorar esse serviço. E hoje é o que eu digo, né? Hoje a gente nem deve dar alusão ao tratamento após a perda do rim, sim dar alusão à prevenção da doença no rim, né? Como o doutor disse, todo mundo fala sobre glicose, sobre a pressão alta e ninguém fala sobre o por trás. Eu puxo muito o saco para o meu querido rim. Eu não sei nem dizer se o rim, o cérebro ou o coração, dentre eles qual o mais importante, mas se o rim para, todo mundo para. Certo. Então, assim, a gente sensibilizar, né? Como o doutor Paulo disse, é um trabalho em equipe, tem um administrador, tem a equipe de enfermagem, tem um nutricionista, tem um médico, né? Tem os técnicos dentro da equipe de enfermagem, tem os técnicos, porém tem alguém lá na ponta da saúde que se faz muito importante nessa ajuda da prevenção, e eu creio que pela sobrecarga não consegue ser tão efetivo nessa ajuda, que é a nossa atenção básica, né? Que são esses exames, eles eram para ser pedidos e monitorados lá na atenção básica, né? Principalmente para nosso público alerta, que são os pacientes do grupo de risco, né? Quem tem pressão alta, hipertensão, quem tem a diabetes ou quem tem os dois, ou quem já tem uma predisposição, né? Familiar, genética, enfim, é o que eu digo, ninguém solta a mão de ninguém, e é um trabalho literalmente de dominó. O Dia Mundial do Rim, eu não digo como o doutor mesmo falou, um dia de comemorar, né? É um dia de dar alusão e mostrar a importância do rim, né? Isso. E da saúde do rim. E é isso. A gente pode garantir aos
digamos, aos pacientes desse setor da Santa Casa, que esse setor conta com uma boa equipe de enfermagem. É isso, Priscila? Sim. Não estou puxando sardinha aqui pro meu lado, não. Mas eu costumo dizer que um hospital, ele não funcionará jamais sem a equipe de enfermagem. Pode faltar ou ficar uma subfalta, né? Subjugado qualquer outro tipo de função, né? Que a gente tenta dar, mas a gente tenta mediar, mas a enfermagem e a equipe de enfermagem da Santa Casa, em especial da hemodiálise, ela é uma equipe fantástica. Muito bem. E se Deus quiser, vai melhorar mais ainda. Que bom. Que bom. Pois deixa eu ver aqui mais nossos ouvintes. O nosso Valdeci Vasconcelos está aqui na nossa transmissão na rede social e diz o seguinte: Isaías, pergunte ao doutor se o uso de anti-inflamatório pode causar o aumento da doença renal crônica. E aí eu acrescento aqui quem também faz uso de corticoide. Com a palavra o especialista. Pois não, doutor? Ok, ótima pergunta, né? O uso indiscriminado, né, de anti-inflamatórios sem ser receitado pelo médico, né? Todos os anti-inflamatórios podem ser comprados sem receita médica. O uso indiscriminado, abusivo, pode sim levar à doença renal crônica. E tem sido comum. Eu tenho atendido pessoas que não são hipertensas, não são diabéticas e que têm doença renal pelo uso excessivo, abusivo de anti-inflamatórios, né? E é bom, né? A gente está num programa de grande audiência, muito popular, né? Nomear, né? Então, quando a gente fala em anti-inflamatório, a gente está falando de Profenid, Tenoxam, Voltaren, né? Que são remédios que as pessoas usam, às vezes inocentemente, achando que não tem grandes efeitos colaterais. E tem e podem lesionar o rim. O corticoide, o que o corticoide pode levar é a hipertensão. E aí a hipertensão, sim, pode atingir os rins. Mas então fica a mensagem, né? Tomar Profenid, tomar Voltaren, né? Sem receita médica, de uso abusivo, para qualquer dor que a pessoa sinta, é um risco para a doença renal crônica. E eu acho que ficou claro que doença renal crônica é uma doença grave. Exatamente. O Gleidson Loyola está aqui na rede social falando o seguinte: bom dia, meu amigo Isaías. Hoje, mais uma vez, o programa traz um assunto de extrema importância: hemodiálise, doenças crônicas, doenças renais. Também fiquei comovido com a senhora que deu o seu depoimento agora há pouco, revelando suas dores, mas não esquecendo de demonstrar sua gratidão pelos profissionais que atendem. Abraço. Obrigado a você, Gleidson Loyola. Vamos lá. Doutor, em relação à alimentação, deixa eu dar logo uma olhada aqui. Leandro Henrique quer expressar minha admiração e gratidão ao trabalho prestado pelos profissionais da saúde, em especial aos que estão presentes. Ótima entrevista, muito esclarecedora. Forte abraço, Isaías. Leandro Henrique, um abraço para você. Obrigado, meu irmão. Doutor, ou doutores e Priscila, 5 alimentos, a gente não falou em alimentação, 5 alimentos que fazem bem aos rins e 5 que fazem mal. É uma pergunta que ninguém nunca me fez, mas eu posso pensar aqui, né? Pois não. Não, na verdade, uma alimentação saudável que evite a hipertensão, que evite o diabetes, é uma alimentação boa para o rim. Então eu diria, excesso de sal, ruim para o rim. Excesso de açúcar, ruim para o rim. Aumento do peso, né? É ruim para o rim, né? Porque são uma alimentação exagerada em sal, em açúcar, vai levar a hipertensão, vai levar a obesidade, né? Bom para o rim, né? É ingesta hídrica de pelo menos 2 litros, né? De líquidos ao dia, né?
muita verdura, manter o peso ideal, pouco sal e pouca proteína de carne vermelha. Olha aí. Né? Quando a gente come muita carne vermelha, né, a carne vermelha dá uma sobrecarga de trabalho ao rim. E quando o rim fica sobrecarregado, ele pode responder com esclerose, né, com tipo de uma cicatriz. Então, o excesso de proteína, principalmente a proteína da carne vermelha, deve ser evitado. Olha aí. Eu não sei se eu fiz 5 mais 5, mas eu acho que eu dei boas dicas. Boa, com certeza. Olha, o doutor não está proibindo o consumo de proteína. Não. Não está falando de excesso. Excesso. O Jonas Chaves está aqui, Isaías. Pergunte ao doutor se o uso de pantoprazol causa algum dano aos rins. Bom, é outra medicação muito comum, né? Porque a queixa, né, de epigastralgia, né, de gastrite, né? A pessoa sente aquela ardência na boca do estômago. É outra medicação que pode causar uma reação inflamatória, que a gente chama de nefrite intersticial aguda, e que pode causar dano renal, sim. E há pessoas, né, que também fazem uso indiscriminado, né? Por causa de qualquer azia, começa a tomar todo dia ou pantoprazol ou omeprazol, né? Essas medicações podem sim, né? E tem algumas pessoas que têm um risco maior de desenvolver essa inflamação, né? Uma determinação genética, né? E como a gente não sabe se a gente tem maior ou menor risco, então pantoprazol pode ser uma medicação que causa lesão renal, sim. Tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte pergunta se o mau funcionamento dos rins prejudica na digestão. O mau funcionamento dos rins vai ocasionar uma retenção de toxinas. Essas toxinas influenciam no funcionamento cerebral, no funcionamento cardíaco, no funcionamento digestivo, nos vasos sanguíneos. Então pode sim, né? E eu tenho que cumprir minha cota de falar 10 vezes creatinina. Se o ouvinte quer saber como está a sua função renal, tem que dosar creatinina no sangue. É um exame fácil e não é caro, né, doutor? Não, é um exame barato. Bem baratinho, né? Bem baratinho. Hoje, Isaías, lá na Santa Casa, nós fizemos uma ação, nós ficamos na porta de entrada dos funcionários, né? E aí aferimos a pressão arterial, né? Fizemos o teste de glicemia, né? E aqueles pacientes com risco de doença renal crônica vão ter consultas comigo, né? Então foi uma iniciativa da Priscila, do Ivon, da Santa Casa, de oferecer esse momento, né, de rastreamento e a oportunidade de consulta com o especialista. Muito legal. Agradecer ao trio presente, a nosso programa. Queria que a gente voltasse com esse trio em um outro momento e com mais disponibilidade. Pode ser, doutor Paulo Roberto? Lógico que sim, à disposição. Eu quero agradecer demais essa oportunidade. Né? Lamentavelmente, nosso tempo já foi e nossa entrevista está no final. Ok. Tá bom. Um grande abraço, doutor Paulo Roberto. Doutor Ivone Ares, um abraço a você. Priscila, um abraço a você. A gente vai agendando aqui com a Thaís, que está presente também. Um abraço para você, Thaís. A volta desse trio à nossa programação, com mais tempo, tá bom? Obrigado, beleza, Isaías. Um forte abraço. Estamos à disposição. Até a próxima. Priscila. Obrigada, Isaías. Até a próxima. Doutor Paulo Roberto. Então eu vou voltar aqui pra gente, com mais tempo, falar de doença renal crônica, creatinina e exame de urina. Pois é, rapaz. Doutor, rapidinho, vou quebrar, porque o Michael Fernandes está perguntando aqui, a gente vai fazer de forma muito objetiva. Quais os primeiros sintomas de doenças renais? Pergunta muito legal. É muito legal, mas olha só, quando você tem sintoma, a doença já está avançada. Olha aí, pessoal, olha a resposta do doutor. Olha, você pode já ter perdido 50% da função dos seus rins, 60% da função dos rins e não ter sintoma nenhum. Olha aí, então, pessoal. O sintoma é tardio. Não vamos esperar ter sintoma para ter o interesse de investigar como está o funcionamento dos nossos rins. Certo. Então, tá aí da grandeza, né, da importância de fazer o exame da creatinina, não é, doutor? Isso tá bom demais. Pois um grande abraço, tudo de bom. Abraço. Aí, viu, nosso ouvinte, Michael Fernandes, resposta é de especialista, né? Resposta é do especialista, é de quem entende, é de quem vive o dia a dia do assunto. Ô Ivo,
Eu não sei se, sem intervalo, a gente pode já atender a nossa próxima entrevista. A gente está atrasado já. Essa agenda era para as 12 horas. O pessoal da Cultura, da Secretaria de Cultura do município de Sobral, fez uma agenda com a gente agora para o meio-dia. Oi, a Valéria Souza perguntando aqui, e sobre a obesidade? O doutor meio que falou sobre a obesidade. Poderia aprofundar mais se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo? Tá certo? A gente deixa para outra oportunidade, tá bom, Valéria? Um abraço para você. Deixa eu dar uma olhada aqui. E vamos ver aí se o pessoal já pode acomodar para a gente falar da Casa da Cultura. São 25 anos da Casa de Cultura. Eita, rapaz, parece que foi ontem, né? Quando o Cid Gomes chegou como prefeito, revolucionando a administração, mexeu com muita coisa. Estava a Casa da Cultura, já são 25 anos. E tem uma programação de cinema. E a gente pode trazer logo esse pessoal, senão a gente... Pronto, Edilberto Florencio está com a gente, a Simone também está com a gente. De novo, eu não sei qual é a ordem, mas eu posso começar com você, Simone. Mais uma vez, seja bem-vinda à nossa programação. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Mais uma vez agradecer pelo espaço, né? A gente vem falar de uma pauta muito especial, né? Importante pra gente, como você mesmo estava falando, que é sobre a Casa de Cultura de Sobral. Para além da programação, que a casa tem há praticamente 25 anos, né? Já foi sede da Secretaria de Cultura também, mas também do valor histórico, né? E do impacto que a casa teve até para o próprio tombamento da área de Sobral, né? Então a gente vem falar um pouquinho de duas coisas. Um edital de ocupação da casa, o primeiro edital de ocupação da casa que a gente lança depois da pandemia. A Casa da Cultura hoje, né, conta com um espaço que é um quintal, que tem um palco, que acontecem atividades de música, lançamentos de livro. Temos 3 áreas expositivas, uma no hall, outra ala de exposição que a gente inaugurou ano passado, e a galeria Zenon Barreto, né, que é uma galeria que é de porte maior, que fica no piso de cima, e o Cine Fábio Rangel também. Então esse edital de ocupação é um edital gratuito para os artistas, para as pessoas que desejem desenvolver alguma atividade na área artística cultural e precisam de um espaço. A gente está lançando o edital porque a gente precisa organizar, né, essa demanda, democratizar essa demanda, e o espaço é cedido de forma gratuita. Então, a gente queria falar do edital de ocupação da Casa da Cultura e também da programação de aniversário dos 25 anos aí da casa. Eu queria começar pela programação, para falar um pouquinho sobre o histórico da casa, para todo mundo que está nos ouvindo, entender a importância da preservação de um espaço como esse, de como isso impacta, né, na cidade, no que Sobral é hoje, principalmente a nível de centro histórico. Aí eu vou passar aqui a palavra aqui pro companheiro Edilberto. Agora, Simone, só um minutinho, tá bom? Diga. Só um minutinho. Eu queria que você comentasse sobre... Eu me deparo, às vezes, e eu costumo dizer que eu sou um dos presentes da fila do pão. Na fila do pão, eu escuto, às vezes, negócio de cultura, rapaz. Que cultura tem a ver com administração? Qual é a importância de cultura para um país, para um estado, para um município? Simone, eu pergunto, eu deixo essa resposta para você. A pergunta que é de uma pessoa que escuto na fila do pão, trago para você. Diga lá. Se todas as vezes que eu venho por aqui, a gente acaba conversando um pouco sobre essa importância, né? Eu acho até engraçado, assim, ter que repetir tanto uma coisa que é do nosso cotidiano. Coisa óbvia, quando a gente, né, fala de cultura, né, a gente está falando de tudo que permeia a nossa vida. A gente está se comunicando agora, está se compreendendo porque nós falamos a mesma língua. E essa língua, ela é construída culturalmente.
Eu sempre digo assim, do que você come ao que você veste são os nossos traços, nossos aspectos culturais. Por que é importante investir? Não é gastar, não, é investir. Para mim, o verbo é investir. Investir em arte e cultura. É a cultura que nos dá a noção de pertencimento, de identidade. Porque quando a gente sai de Sobral e tá lá do outro lado do mundo, e a gente deseja comer uma manteiga que só tem aqui, que eu não vou dizer o nome, né? Um torresmo, aquela comida, o cheiro, os locais. Por que a gente tem tanta saudade do lugar de onde a gente veio, né? É uma questão de identidade, é uma questão de pertencimento. E essas questões, elas são muito importantes para a gente enquanto ser humano mesmo, no processo de nos humanizar, de nos rehumanizar, da forma como a gente se relaciona, da forma como a gente se trata, como a gente se respeita. Tudo isso perpassa pela cultura. E a arte é um investimento mesmo em humanização. E a arte, né, a cultura, ela é um direito. Existe uma parte do direito chamado direito cultural. Então, ter acesso a essas coisas é um direito previsto em lei. Por isso que eu digo que é um investimento. Quando uma criança, ela tem contato, por exemplo, com o teatro, com a leitura, ela tem a possibilidade de ser um adulto diferente, de ter leituras de mundo diferente, de respeitar o outro, de respeitar a escolha do outro. Tudo perpassa por aí. A educação, ela é um fator cultural. Então, quando você investe numa possibilidade de uma criança, principalmente a infância, ter acesso à arte, à cultura, aula de música, aula de dança, aula de teatro, não só aula, mas ter acesso a isso, vou usar até aqui, para assistir, para ir ao teatro, por exemplo, ver uma peça na infância. Isso é um direito. Você retire a arte do mundo, faça esse exercício. Retire a arte. Retire a música, retire o teatro, retire a dança, retire a literatura, retire o cinema e imagine sua vida sem tudo isso. Agora eu vou dar um exercício mais simples ainda. Se imagine nos 2 anos de pandemia sem arte, sem filme, sem música, sem dança, sem livro, sem língua própria, nosso português. Se imagine assim. Aí você vai entender a importância da arte e da cultura na vida do ser humano. Porque a cultura é o que nós somos, é como nós nos comportamos no mundo, é como a gente come, é como a gente se veste, é como a gente fala. Tudo é cultural, absolutamente tudo. Por isso que eu digo sempre que se tem uma coisa que a gente precisa parar de dizer é que o fulano não tem cultura, o beltrano não tem cultura, o cicrano não tem cultura. Todo mundo tem cultura. Todo mundo se comporta de uma forma, a forma como a gente constrói as nossas casas é cultural, tudo é cultural, então todos nós temos cultura. Então é uma coisa que a gente não deve mais dizer, a arte é uma manifestação da cultura, aí é diferente. Se você é um artista, né, é uma parte da cultura, mas dizer que uma pessoa, que uma comunidade, que uma cidade, que um país, ele não tem cultura e por isso ele é inferior, aí é uma outra coisa. Que aí você desconsiderar a cultura do outro, ou de achar que o outro é inferior a você porque ele tem traços culturais diferentes. É aí onde mora o respeito à cultura alheia, né, ao como o outro é. Mas que a gente não deve repetir isso. Mas fica aqui essa reflexão. Imagine sua vida sem arte. Porque ela está em tudo. Absolutamente tudo. Então, por isso que eu digo que não é gasto, é investimento. Aí eu vou passar a palavra aqui pro companheiro Edilberto. Edilberto é nosso coordenador de Patrimônio, Memória e Museologia da Secretaria. E ele trabalha diretamente aí na condução dos nossos equipamentos culturais, no acompanhamento mesmo do cuidado com o centro histórico, das atividades vinculadas ao Carnaval, São João, que são aspectos, né, da nossa memória, do nosso patrimônio cultural sobralense. Pois não, Edilberto Florencio, fique à vontade, meu amigo. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, Isaías, boa tarde, ouvintes da Rádio Tupinambá. Bem, como a secretária Simone falou, a gente está num ano muito simbólico, né? A gente está falando aqui do aniversário da Casa da Cultura, são 25 anos, mais uma data redonda e celebrativa maior, são 250 anos do nosso município, né? Então é uma data muito bonita para a gente festejar esse lugar que é tão querido por sobralenses e não sobralenses, né? As pessoas quando vêm a Sobral saem encantadas, a gente na Secretaria da Cultura e do Turismo
sempre, né, as visitações com o público que vem de outras cidades, eles ficam muito encantados com o que vem na cidade, com os equipamentos, com a nossa vida cultural, de município acolhedor, né, que também é uma característica de Sobral. Mas falando especificamente dessa pauta de hoje, do aniversário de 25 anos da Casa da Cultura, né, assim, uma data importante, como a secretária falou, porque é um imóvel que tem uma trajetória importante para se contar a história da cidade, sobretudo aquilo que se relaciona à preservação do nosso patrimônio cultural. Né? A gente entrou aqui no estúdio, você estava falando um pouquinho que parece que foi ontem, já passou 25 anos, né? E a gente tem muito esse relato da população que esteve próximo nesse período, narrando esse momento, né? Porque, assim, resumindo aquilo que a gente vai procurar discutir nessa programação, que se inicia na semana que vem, do dia 14 ao dia 19, né? Dia 19 é efetivamente ali o dia do aniversário da Casa da Cultura, 19 de março, dia de São José, padroeiro do estado do Ceará. Então, a Casa da Cultura era um imóvel, né, um imóvel bastante antigo, ainda do final do século XIX, um casarão sobrado desse, que mostra um determinado momento da história da arquitetura da nossa cidade, que foi construído pelo padre Francisco Jorge, e passou por várias gerações de família. Inclusive ele é conhecido como, assim, enquanto imóvel, enquanto prédio, né, como Sobrado dos Figueiredo Pessoa, né, porque Exatamente. Lá residiu a família Figueiredo e Pessoa. Casarão dos Figueiredos, eu me lembro muito bem. Exatamente. E ainda relacionado com o senador Paulo de Pessoa, um senador importante aqui na época do Império, que era de Granja, mas se estabelece aqui em Sobral, e a família Pessoa até hoje, né, tem aí os seus desdobramentos aqui em Sobral. E aí esse casarão na década de 90 foi, depois de um tempo, né, estando sobre a guarda da família Figueiredo Pessoa, ele vai ser comprado por um comerciante que ia demolir o prédio para construir uma galeria comercial, né? E isso aí na década de 80. E isso gerou uma mobilização com a população local na tentativa de impedir a demolição desse imóvel, desse prédio, né? E essa é uma história que a gente vai procurar discutir dentro da programação, mas que muita gente vivenciou e conhece, apesar de 25 anos, né? Parecerem próximos, mas tem uma geração que não teve contato com essa história, com essa informação. E aí esse prédio se conseguiu legalmente embargar a demolição do prédio numa ação conjunta de algumas pessoas, né? Uma delas, inclusive, foi imediatamente, logo após que esse prédio é restaurado, ocupa ele, que é o VV, o Clodoveu Arruda, né? Que foi secretário de Cultura na primeira gestão do CID, exatamente na época em que a casa foi toda restaurada e passou a funcionar como Casa da Cultura, o casarão. Mas essa ação vai impedir a demolição do prédio, mas isso acendeu um alerta na população de Sobral, que era pensar, ok, conseguimos preservar aqui o Casarão dos Figueiredos, mas e o restante da cidade? Vai ficar à mercê e ao desejo de qualquer proprietário fazer a derrubada e a gente com isso perder a nossa história, a nossa cultura e a nossa memória, né? Então daí desencadeou um processo que levou ao tombamento de Sobral em 1999, né? Então esse prédio é muito simbólico nesse sentido. Mas algo que a gente também quer destacar, só para fechar esse contexto aqui da história da casa, é que a ideia da Casa da Cultura, muito embora tenha sido, né, internalizada pela gestão pública, né, pela prefeitura, era uma ideia da classe artística, né? Na década de 90, os artistas já tinham esse projeto de uma casa de cultura, né? Alguns deles dessa geração contam isso, inclusive contando que eles chegaram a realizar um ato que é muito bonito a gente falar, que foi um abraço simbólico no prédio da Casa da Cultura, na época que ele estava em restauro, como uma forma da classe artística meio que já está selando o destino daquele prédio, né? Que seria de virar um equipamento cultural. E esses artistas chegaram, inclusive, a alugar um imóvel por conta própria e iniciar um primeiro projeto de Casa da Cultura, nessa época aí da década de 90, ali na Praça da Sé ainda, né? Alguns desses artistas ainda estão conosco, outros, infelizmente, não estão, como é o caso do nosso saudoso e querido Rogério Martins, um artista de referência dessa geração. Mas essas pessoas desse movimento contam esse espaço, né? E isso fez com que nesses 25 anos de existência da casa, ela virasse realmente esse espaço de referência para os artistas de Sobral e região, né? Sobretudo, como a secretária falou, a partir de 2018, quando a secretaria deixa de funcionar lá, né? Porque funcionou de 98 a 2018, e o equipamento realmente passa a funcionar somente como um espaço cultural, né? Nesse formato multilinguagem. A gente tem as galerias, como a secretária falou, mas tem também uma sala de cinema com programação gratuita às quartas e aos sábados. Tem esse espaço para eventos, que são eventos ali de menor porte, um evento literário, né? Uma roda de conversa, um debate, um lançamento de livro ou um show musical, que é aquela parte do quintal, do pátio, da casa. Então, realmente é esse espaço multilinguagem que a gente está celebrando os 25 anos agora, no dia 19 de março. Legal, muito legal. Qual é a programação? Quem fala sobre a programação? Pronto, a programação, ela inclusive tem meio que uma pré-estreia hoje, né? Que hoje vai ter uma roda de memória, que não está na programação oficial, mas hoje algumas dessas pessoas que participaram desse movimento e que estão em Sobral hoje, né, foram convidadas para estar lá, para ter uma primeira conversa
onde as pessoas podem meio que revivar um pouco dessas memórias relacionadas aos 25 anos de trajetória da casa, né? Mas oficialmente a programação começa na semana que vem, a partir do dia 14, e indo até ali o dia 18, que é o dia que a casa funciona, e o dia 19 é mais um marco celebrativo, da gente fazer alguma campanha online em torno desses 25 anos da Casa da Cultura. Mas de programação, a gente tem uma parte formativa, com algumas oficinas, alguns relacionado a algumas linguagens artísticas que tem uma relação direta com esse espaço da Casa da Cultura, né? Por exemplo, a gente vai ter uma oficina de ritmos populares brincantes. Por quê? Porque a Casa da Cultura tem uma relação muito próxima com o pessoal da cultura popular, né? Até hoje, se você conversa com o pessoal do boi, com o pessoal da quadrilha, até às vezes da escola de samba, quando eles vão se referir à Secretaria da Cultura, eles não falam Secretaria da Cultura, eles falam Casa da Cultura, porque ficou internalizado na cabeça deles que a política cultural é desenvolvida pela Casa da Cultura, né? Então eles têm essa relação e esse contato. Então a gente vai ter essa oficina de ritmo brincantes para poder fazer esse link com a cultura popular no dia 14, de 8 a meio-dia. A gente vai ter também, nesse mesmo dia, uma roda de conversa com os grupos de bois e reisados de Sobral, né? Para a gente avaliar um pouco de como foi a política de bois e reisados esse ano e já começar a dialogar com eles sobre os bois no ano que vem, né? Para ver se a gente consegue montar e potencializar cada vez mais essa manifestação da cultura popular, que é o nosso encontro de bois e reisados. No dia 15, quarta-feira, a gente tem a sessão de cinema, né? A casa tem 2 programas de cinema gratuito, que é o Cinema na Casa, que acontece às quartas-feiras, e o Cineminha, que acontece aos sábados, né? O cinema, que é mais uma programação mais geral, família, adulta, né? É às 19 horas, e no sábado, que é a programação infantil, que é o Cineminha na Casa, ele é a partir das 17 horas. Programação gratuita, é só ir lá, retirar os ingressos. E esse mês também, como é um mês celebrativo e alusivo às lutas das mulheres, a celebração do Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, a programação toda de filmes está relacionada a essa temática, né? Tanto do Cinema na Casa como do Cineminha. Então, quarta-feira, a gente tem o Cinema na Casa com essa programação temática do mês da mulher. Quinta-feira, uma oficina de livro cartoneiro, que aí é uma outra relação. A Casa da Cultura tem uma relação muito grande com a literatura, com o lançamento de livros e com o edital do Prêmio Domingos Olímpio, que foi um prêmio de literatura importantíssimo, né, que lançou algumas pessoas de Sobral, inclusive do Ceará. Para citar exemplo, a gente encontra aí entre os premiados naquele período o poeta Braulio Bessa, foi um dos premiados na época, nem sem nenhum conhecimento a nível nacional como ele tem hoje, né? Ele participou dessa proposta. E nesse dia também a gente vai ter o evento do Quintal Literário, né? No dia 16, na quinta-feira, ali no final de tarde, início da noite, lá no Quintal da Casa, esse evento de literatura, que é um programa contínuo que a casa tem, né? Onde autores vão falar sobre livros, sobre temáticas. Nesse mês também vai ser um Quintal Literário temático só com mulheres que escrevem poesia, literatura e contos, né? Essa programação específica na quinta-feira. E fechando, e aí talvez seja a culminância dessa atividade, a gente vai ter uma mesa redonda com o título Uma Casa que se faz memórias, o íntimo e o público no prédio da Casa da Cultura de Sobral, né? A ideia é a gente contar um pouco da trajetória de uma casa, de um imóvel, de uma família que vira esse equipamento cultural, e a gente vai estar com 2 convidadas compondo essa mesa. Uma delas, inclusive, da família Pessoa, que é a Ana Pessoa, né? A Ana Pessoa é escritora, pesquisadora, inclusive ela publicou um livro chamado Cartas do Sobrado, que era um conjunto de cartas da família, né, Pessoa, que foi localizado lá nesses anos finais que a família teve por lá. E aí, a partir desse conjunto de cartas, ela escreveu essa obra, e ela vai estar conosco, ela vai ser um evento híbrido, né, porque ela mora no Rio de Janeiro, ela trabalha na Fundação Casa de Rui Barbosa, e ela vai participar com a gente em formato híbrido, estando virtual. Olha aí, coisa boa, rapaz. Apresentando essa pesquisa dela aqui em Sobral, que tinha alguns anos que ela já apresentou quando o livro foi lançado, mas desde então ela perdeu esse vínculo com a cidade e aceitou o nosso convite, né, para estar conosco online nesse primeiro momento, mas já disse que tem muita vontade de retornar à cidade, porque ela já sentiu que a cidade tem uma outra dinâmica tem mais de uma década que ela não vinha a Sobral, né? E vai estar com ela a Neice Sotero, que faz parte da equipe da Secretaria, nossa coordenadora de arte, mas ela tem uma pesquisa que ela desenvolveu na universidade sobre a história da transformação da Casa da Cultura, do prédio, vem Casa da Cultura, e a importância dela para falar no tombamento, né? Então a Ana Pessoa vai falar mais desse momento antes da Casa da Cultura, e a Neice, a partir dessa pesquisa dela sobre o processo de tombamento em Sobral, vai falar sobre esse movimento de tentarem derrubar a casa, como a população se mobilizou para evitar essa derrubada, quem foram as pessoas e como foi esse processo, né? Então, na sexta-feira, às 19 horas, a gente vai estar lá na sala de cinema da Casa da Cultura fazendo essa mesa redonda para discutir toda a história desse prédio tão importante para a nossa história e para a nossa cultura. E no sábado, o programinha o programa do Cineminha na Casa, que é a programação infanto-juvenil às 18 horas, né? E aí, nesse intervalo, a casa também vai estar durante toda essa semana fazendo, dentro das visitas, né? É um equipamento que, por ter exposições, a gente, inclusive, nesse momento está com uma exposição muito bonita lá, que é a exposição Aves de Sobral, e vai abrir semana que vem uma outra de artistas sobralenses,
que é uma exposição proposta, né, em parceria com o SESC. A gente tem esse fluxo de visitantes lá e durante essa semana a visita vai ser temática, né? A gente vai começar a visita na Casa da Cultura contando um pouco dessa história, né? É dizer para o visitante, você sabia que essa casa nasceu de um abraço, né? Que os artistas fizeram um abraço nessa casa, ou a importância que essa casa teve para que hoje a gente tivesse esse conjunto de igrejas, ruas e casarões preservados, né? Então vai ter também toda uma visitação temática especial na Casa da Cultura nessa semana. Eita! Tudo bem. Aí é importante, né? Simone, só um minutinho. Deixa eu abraçar os nossos colegas. Né? Só um minutinho aqui, Simone. Tá. Abraçar o nosso colega Armando Costa, que está em direção à Fortaleza e nos passa a informação que agora, nesse momento, é muita chuva em Paraipaba. Será que está vindo para cá? Tomara. Pois não, Simone, desculpa por atrapalhá-la. Pode ir. Pois que venha chuva, que chuva é bom. Que venha. Não, assim, só reforçar o que o Edilberto falou dessa programação, é que a gente também recebe muitos agendamentos de escolas, né? E que as escolas aproveitem esse momento de celebração, né? Porque cada equipamento cultural de Sobral, ele tem uma vocação educacional. E são também ambientes de educação, de ensino, né? Como a gente está com essa exposição lá, que é Aves de Sobral, uma exposição muito bonita, que traz um pouco registros de aves que migram para Sobral do mundo inteiro. Por que essas aves escolheram Sobral, né? Tem um mapa lá, que vem para acasalar. São aves que são típicas também, né? Do sertão nordestino, do sertão do Ceará. Então, você tem uma série de coisas que você pode abordar nessas visitas, né? História, falar um pouco sobre Sobral, geografia, biologia. Então, reforçar também, além da importância histórica da preservação desses espaços, desses equipamentos, também que são equipamentos de vocação educacional. Porque a escola, ela tá para além dos seus muros, né? A gente pode utilizar outros espaços para dar aula, e Sobral é muito privilegiado em relação a isso, né? Nós temos muitos espaços de educação que estão fora do âmbito da escola. Então, já convocar as escolas particulares, escolas municipais, para aproveitar essa programação dos 25 anos da casa e trazer os seus alunos para ouvir um pouco dessa história. A gente tem nas escolas disciplinas que são vinculadas à história de Sobral. Então, a Casa da Cultura, nos seus 25 anos, fala um pouco da história de Sobral. É um espaço-tempo, né? De 25 anos, que parece pouco, mas tem gente que nasceu quando a casa foi inaugurada e hoje já tem 25 anos, né? Então, também fazer esse lembrete às escolas, que entrem em contato conosco através das nossas redes. Fala Secult Sobral. A Casa da Cultura também tem uma rede social, né? Que é Casa da Cultura de Sobral. Agendem suas visitas, acompanhem essa programação e aproveitem esse espaço também como um espaço de educação. E também parabenizar aqui a fala do Edilberto, é sempre muito bom ouvi-lo. O Edilberto é historiador, então é uma pessoa muito compromissada com o estudo, né? Desses locais, pesquisa isso, está há muito tempo na secretaria, é professor também, é professor da rede municipal. Então, acho de muita importância, né, essa fala, assim, para quem está ouvindo, entender um pouco dessa história. Esse cara é bom demais, viu? O cara é bom, viu? É professor, né? Professor né? Conhece, tem muito conhecimento, sabe repassar informação. Ele é muito legal. Ele tem algum livro já? Ou é autor de algum livro sobre esse assunto? Não? É, sim. Tem uns capítulos aí, uns projetos para frente aí para quem sabe esse ano, 250 anos, sai um livro próprio. Tem capítulo publicado aí com alguns colegas já. Então, deixa eu me tornar curioso, Edilberto. Você é da onde? Passou por onde até chegar à Casa da Cultura? Minha trajetória, assim, eu tenho uma ligação muito direta com a questão cultural, né? Primeiro, assim, que de escola me tornei artista, né? Eu também atuo ali no campo da arte como ator, né? Só que aí, com a demanda profissional muito intensa, eu brinco até que o pessoal só quase ator aposentado, né? Mas eu sou historiador e aí formado aqui pela UV, inclusive minhas pesquisas todas, né, em especialização, mestrado, estão todas relacionadas a essa questão da cultura e do patrimônio. Mas minha trajetória profissional se iniciou lá na Casa do Capitão Mó, né? Eu fui estagiário da Casa do Capitão Mó durante muito tempo, né? Depois fui diretor da casa e aí fui trabalhando na secretaria em algumas funções diferentes. Passei no concurso do município, fui para a sala de aula. A Simone agora, quando voltou, secretária, me fez o convite, né? E fui cedido para voltar aqui para ocupar esse cargo, né?
Mas aí na secretaria eu sempre tive muito relacionado a essas questões da cultura, do patrimônio cultural da cidade, né? E foi bastante importante, assim, como a Simone falava, essa compreensão da cultura enquanto algo que nos faz enquanto ser humano, né? É aquilo que a gente gosta de falar quando está com os alunos, né? Pensar assim, olha, todo ser humano tem necessidades naturais, né? Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa morar em algum lugar, todo mundo precisa se vestir, porque é diferente dos animais, nosso corpo não é adequado ao meio ambiente, mas o que a gente come, com quem a gente come, aonde a gente prepara esse alimento, como a gente serve, aonde a gente dorme, como a gente dorme, tudo isso tem a ver com a nossa cultura, né? Então a gente fica nessa missão aí de fazer com que as pessoas entendam que a história, o patrimônio e a cultura não é um negócio assim lá do passado, distante, que não tem nada a ver com a gente, né? Aquilo que a gente é hoje tem relação direta com a nossa história, com a nossa cultura e com o nosso patrimônio. Tudo bem, a sua graduação, você falou que é na nossa querida Universidade Estadual Vale do Acaraú. Sua especialização em mestrado, onde, hein, professor? Pois é, eu tenho especialização, é quase tudo em casa, né? Eu sou especialista em ensino de história do Ceará pela UVA também e fiz uma especialização em gestão cultural, que é uma parceria que o município tem com a UVA chancela, mas já o mestrado foi em Fortaleza, na UES. Que aí lá eu desenvolvi uma pesquisa sobre a história do Teatro São João, né? Juntando aí as duas coisas, que é essa que faz tempo que eu namoro com a possibilidade de publicar em livro, né? Contar a história ali da Teatro São João, Teatro Apolo, a dissertação foi toda sobre isso. E aí desde o começo do ano que eu fico martelando, 250 anos de Sobral, será que não era o momento de lançar esse livro pro mundo, né? Mas vamos ver se dá certo. Vai lançar. Bom, muito bom, rapaz. Espero que você seja melhor reconhecido, né? Eu espero. Meus parabéns a você, professor. Simone, você. Vamos aproveitar aqui para... Eu acho que a gente pode até falar disso como também programação, né? Dos 25 anos da casa. Que essa política de ocupação dos espaços culturais do município, pelos artistas, pelas pessoas que têm propostas que podem ser absorvidas por esses espaços e poder desenvolver isso de forma gratuita nesses espaços, né? Que é uma forma também de fomentar a arte e a cultura no nosso município. Então a gente está com esse edital da Casa da Cultura aberto e ele é para os seguintes espaços: é para propostas que podem acontecer dentro do pátio da Casa da Cultura, que é essa parte do quintal, que tem um palco, que lá a gente pode acolher propostas de lançamentos de livro, de palestras, de shows musicais. Às vezes o artista quer fazer um show, mas não tem um local. Então, através desse edital, a gente pode ser desse local, dar apoio, né, de produção, de logística, para que ele possa realizar a sua atividade. A gente está também com a sala de cinema aberta dentro desse edital para propostas de cineclubes, de filmes, de debates vinculados ao cinema. Então a gente está com o quintal da casa e o cinema da Casa da Cultura. Por hora, nós não abrimos ainda, mas nós iremos fazer isso, os espaços das galerias, que é muito procurado também pelos artistas para eles lançarem suas exposições. Porque nós temos um projeto captado pelo Mecenas, que é o Salão Sobral de Artes Visuais. O Salão Sobral era um projeto que a última edição foi em 2015, e agora, no ano passado, no edital do Mecenas, a gente conseguiu aprovar o projeto do salão. Então, nesse período agora do primeiro semestre, os espaços expositivos estão ocupados com essa proposta do Salão Sobral de Artes Visuais. É tanto que nós já lançamos o edital, tivemos mais de 80 propostas de artistas visuais, não só de Sobral, mas do Ceará, de outros estados, para comporem a exposição do Salão Sobral de Artes Visuais, que é uma pauta muito importante para a gente, né? Sobral tem uma vocação muito forte dentro das artes visuais e foi uma alegria poder captar esse projeto e retomar com esse projeto, que a última edição foi 2015. Que aí depois a gente pode até voltar para dizer como é que vai ser. Vão ter muitas formações também vinculadas às artes visuais, que vão movimentar também a Escola de Belas Artes, que fica na estação e foi inaugurada agora em dezembro. Então, esse circuito aí de equipamentos, né? Então, por esse motivo, a gente não abriu nesse edital de ocupação os espaços de galeria. Mas nós estamos com o quintal, ali com o pátio, para acolher propostas para lá e também para o cinema. Muita gente nos procura para fazer formações no cinema. Então é uma forma de democratizar essa demanda. Qualquer pessoa que tenha uma proposta pode se inscrever no edital. O edital ele tá no Instagram, no link, né? Pode encontrar no Instagram do Fala Secult de Sobral. Mas também pode falar conosco lá pelo Instagram e pedir o link que a gente manda. Tem um card que tá lá, a divulgação, que também tem o link. Tem o WhatsApp também. Caio, tu pode repetir o WhatsApp?
o WhatsApp para vocês entrarem em contato conosco, para qualquer dúvida, não só sobre esse edital, mas sobre programação, sobre qualquer outro serviço que a gente desenvolve, horário dos equipamentos, também horário de visitas. A gente está lá para atender vocês. O número do nosso contato é 88-9-8802 5026. Repetindo, 88-9-8802 5026. Para você aí que tem dúvida, sugestões, né? Então fale conosco, entre em contato conosco e lancem propostas aí nesse edital. A gente tem essa política de ocupar os espaços através de um edital, porque a gente entende que é a forma mais democrática mesmo, né? Chega tanta proposta que é melhor a gente recebê-las, examinar e todo mundo ter direito de propor, né? Atividade dentro aí desses nossos equipamentos, né? E ressaltando que hoje a gente tem o teatro, Escola de Música de Sobral, Casa da Cultura, lá o Parque da Luz, que tem o Planetário, o Museu de Ciências, o Museu Histórico, todo ali naquela região do Patrocínio. Temos a Casa do Capitão Mó, o Museu Madi, a Escola de Belas Artes também, que fica lá na estação, que agora está com horário novo. Nós estamos abertos a visitas no período da manhã e da noite, então as escolas também podem aproveitar esses horários da manhã para agendar visitas. É um espaço importante, histórico importante para Sobral, né? O espaço da estação, tudo que chega para o comércio, para a cultura, para a arte, aquele espaço é muito simbólico. E lá nós estamos também com 2 exposições que também podem ser visitadas. Para além dessa parte histórica, né, que as escolas podem aproveitar, também essa parte de contato com as artes visuais através dessas 2 exposições que nós temos lá na Escola de Belas Artes, no prédio da estação, que é uma exposição de recorte de arte cearense, que está vinculada ao acervo da Pinacoteca de Sobral, e uma exposição coletiva de artistas sobralenses, do Wesley, me lembrei... O Wesley, Francisco Lucas, o Penem, o Rosalvo. Mescla aí uma nova geração com a geração mais antiga, né? O Chico Marçal. Chico Marçal também está nessa exposição. Chico Marçal, rapaz, um abraço para ele, nosso ouvinte. E é de uma categoria, é de uma competência, pois não. Aí é isso, assim, fazer esse convite, né? É importante dizer... você assim nos provocou no início aqui, né, da nossa conversa, né, sobre o que você escuta, né? Por que investir em arte, investir em cultura, né? Então, assim, eu acho que o desenrolar da nossa conversa aqui, eu acho que também marca essa importância, né? E, mais uma vez, a gente refletir, né, sobre o que seria a vida da gente se a gente não tivesse arte, se a gente não tivesse música, dança, teatro, né? E a nossa luta, a nossa missão é que para cada vez mais as pessoas possam exercer o direito de ter acesso a esses espaços, contato com a arte, não só para apreciar, mas também para estudar. Eu sempre falo isso porque é uma política muito importante que outras cidades, outros estados olham para Sobral e vêm aqui só conhecer essa política, né, cultural, não só a de educação, mas a política cultural também. E mais uma vez usar como exemplo a nossa escola de música, completamente gratuita, sustentada pelo Tesouro Municipal, com 400 alunos, que vão de crianças de 7 anos a pessoas de 80 anos, né, frequentando a escola. Então, e hoje a escola com um projeto de orquestra jovem, uma orquestra que está tomando forma, muito bonito. Então, em breve aí, para os 250 anos de Sobral, muitas novidades importantes. Você ter investir na arte, você pensar que você tem 25 músicos estudando música instrumental para montar uma orquestra, 25 jovens que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas eles estão estudando música. E isso também pode virar um ofício, uma renda para eles, né? Exatamente. Porque a arte também tem uma dimensão econômica e muito forte e movimenta muito esse país. Então, acho que é isso, assim, se você tiver mais alguma pergunta, algum ouvinte. Não, tranquilo, até porque o nosso tempo já acabou, Simone. É muito rápido, né, quando a gente vem para cá, porque a gente fala demais. Muito legal, muito legal. Mas muito bom, viu? Muito grata pelo espaço, por essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o que a gente faz, né? Uma Secretaria de Cultura, ela pensa uma política cultural que está no âmbito da sua pergunta, da importância da arte e da cultura para seres humanos muito mais humanizados, né? E a gente não faz só evento, a gente também trabalha nesse alicerce. Então, agradecer, desejar aí
Um bom restinho de semana para todo mundo. Falem conosco, nos procure. A gente está lá para acolher as demandas, as sugestões. Agradecer aqui ao Edberto, técnico da secretaria, importante demais pra gente. E dizer que essa equipe, justiça seja feita. Ela é toda assim do padrão do Edberto, viu? Muito bom. Muito pois bom. Um abraço, viu? Um abraço a você, Simone. Edberto, um abraço a você, meu irmão. Realmente, obrigado. Tudo de bom, valeu. E a Simone aí também dando um show sobre o assunto, né? Um abraço a vocês. Numerou aí Casa da Cultura, numerou o Planetário, Museu Madi, o que mais aí? Depois eu vou dar uma olhada aqui na nossa gravação e ver se ela elencou 10 itens, foi mais ou menos isso. Nós temos tudo isso, às vezes a gente não para muito para pensar e não valoriza muito. Que beleza, um grande abraço, tudo de bom. Nós vamos para um breve intervalo comercial, a gente volta já já. A hora certa, lojas Ranlife. São 12h53. Informou Ranlife. Você, mulher. Março, mês das mulheres. Que tal passear na Ranlife para comprar presentes para as mulheres da sua vida? Só na Ranlife você pode contar com diversos modelos de calçados femininos, bolsas, mochilas, malas e frasqueiras. Surpreenda as mulheres da sua vida com um presente Ranlife. Compre com condições que cabem no seu bolso. Parcelamento no crediário em 6 vezes e no cartão de crédito em até 8 vezes. Mês da mulher é na Ranlife. @Ranlife Oficial nas redes sociais. Seja de férias, em passeio, no dia a dia ou no trabalho, o seu look completo você encontra na Ranlife. Ranlife, o melhor para você. Faça seu show. Cerveja, cachaça, uísque, gin, cigarro, charuto, salgado, tem de tudo, ó. Acesse sddelivery.com.br ou baixe o aplicativo, tudo com 10% de desconto. E agora nós vamos falar da Farmácia Central, a farmácia de sua confiança, que tem a entrega mais rápida de Sobral. Anote o telefone aí, 3611-4000. E você sabia que a Farmácia Central tem um farmacêutico Silvinho Neto para tirar todas as dúvidas sobre medicamento? Ele é um gato, ó. A Farmácia Central vende fiado no cheque, no cartão e até na caderneta. E você vai lá, vai ser bem atendido pelo Júlio e pela Cássia. A Farmácia Central é aberta todos os dias até as 10 da noite, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Companheiros, a Farmácia Central fica no centro, vizinho ao Banco do Brasil. A Farmácia Central é de sua confiança, filho. Vixe, o homem já chegou. Isaías Nicolau, o repórter policial. Olha, o tempo passou, um abraço a todos, a todas e até amanhã. As lojas Ranlife, onde você compra sempre mais barato.